Bem-vindos, bem-vindas a todos ao nosso canal, professor Pedro Gzai, e a todos que acompanham no nosso Face, que são mais de 106 mil, façam também a sua opção pelo nosso canal no YouTube, canal professor Pedro Gzai. Estamos aqui em Chapecó no dia de hoje, fazendo esse programa aqui na nossa terra do oeste de Santa Catarina, e temos a honrosa presença aqui que fez a aula pública da última aula do pós-graduação à esquerda no século XXI, e vocês acompanharam. Tivemos professores aqui como Guilherme Boulos, João Pedro Stedley, Dilma Rousseff, e professores da Academia Brasileira, ou Margarida Salomão, que foi nossa reitora da Universidade Federal de Viçosa, professores da Unicamp, professores da USP, professores aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então hoje vamos falar com o Requião, que foi prefeito de Curitiba, foi deputado estadual, foi governador do Paraná por 3 vezes, e eu, quando fui prefeito de Chapecó, que tive a primeira oportunidade de conhecer o Requião como governador do estado paranaense, na época, lá em Foz do Iguaçu, em ocasião e função da crise da Chapecó Alimentos. E fomos buscar o apoio dos governadores para buscar uma solução. E foi senador da República por 16 anos. Portanto, uma carreira política de profundo respeito com a história do Brasil, e muitas coisas aconteceram no Brasil com a interferência, com a participação, com o envolvimento de Requião. O Paraná e o Brasil, muitas coisas que aconteceram se misturam com a própria história do Requião. E eu tenho profunda admiração pelo Requião. Foi um dos primeiros senadores que veio para Santa Catarina se solidarizar com a Universidade Federal de Santa Catarina, numa aula pública, se solidarizando com os professores, com os técnicos, com os estudantes e com Santa Catarina e com o Brasil, pelo abuso de autoridade que ocorreu e que produziu o suicídio do reitor Cancelier, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Então nós temos sempre profunda gratidão, Requião, e vamos chamar sempre de senador, porque assim que a gente também o conhece. Vamos conversar um pouco sobre o Brasil e toda a sua experiência, que a gente se espelha e se referencia. Eu acho que a gente podia conversar de 2 ou 3 temas aqui, aproveitando a sua vinda para a nossa capital do oeste, Santa Catarina. Compreender um pouco o governo Bolsonaro, compreender um pouco, eu falei de Cancelier, abuso de autoridade. Quem sabe, Requião, nós podíamos começar a falar sobre Lava Jato. O senhor que é do Paraná, se montou, segundo alguns, uma república de Curitiba. Essa síntese histórica, lá de Snowden atrás, que denunciou espionagem à Petrobras. Depois Lava Jato na relação com contratos da Petrobras. A República de Curitiba em primeira instância fazendo as investigações, punindo, condenando, prendendo. E hoje com o Intercept, fazendo várias denúncias dessa relação entre procuradores, juízes, quem investiga, quem condena, também participa da investigação. Estado democrático de direito, democracia. O que o senhor pensa, Requião, de tudo isso nesse momento? Que o senhor, que eu vejo andando para o Brasil inteiro, não deixou do Senado, mas o Brasil não deixa do senhor. Não, eu sou militante político, Pedro. Eu continuo fazendo o que sempre fiz. Eu venho de uma família de políticos. Hoje criminalizam a política. Sim. Meu bisavô fundou o primeiro partido socialista do Brasil. Olha. Chama-se Partido Operário, no dia seguinte da proclamação da República. Meu avô e o meu pai eram militantes. Também eu sou militante. Com mandato ou sem mandato, tenho uma visão do país, da nação, e continuo tentando influenciar e participar à medida das minhas possibilidades. Você lembrou bem, nós nos encontramos, foi lá na cerimônia em honra do Cancelier. Você sabe Sim. que aquela delegada maluca hoje é uma das chefes da Polícia Federal do Moro em Brasília? Sim, está lá em Brasília. Está lá em Brasília, foi Fez, promovida. porque quem não acompanhou, no Brasil inteiro, a questão do Cancelier, que o Requião foi lá e se solidarizou, manifestou sua indignação do abuso de autoridade, porque eles prenderam numas 6 horas da manhã o reitor sem ele saber, foi conduzido coercitivamente, deixaram ele nu, preso junto com outros presos, acorrentado, não pôde ter visita de assistência religiosa, abuso de autoridade. 30 horas depois ele foi solto. Ele não pôde voltar para a universidade, ele não pôde voltar para a condição de reitor que tinha sido eleito,
e a juíza impediu que ele entrasse e voltasse para a própria universidade. Ele inclusive deixa um bilhete quando ele foi impedido de entrar na universidade onde ele estudou o curso de Direito, onde ele foi coordenador do curso de Direito, onde foi diretor do Centro de Direito, depois foi eleito democraticamente como reitor da universidade. Ele foi impedido de entrar na sua própria universidade, e o Requião foi um símbolo da denúncia do abuso da autoridade da Lava Jato, que inclusive a proposição lá no Senado, por iniciativa do Requião, se chamava Lei Cancellier, que era a lei do abuso de autoridade e que produziu a morte de um reitor de uma universidade. E o fundamental, Pedro, até hoje, a Polícia Federal e o Ministério Público não conseguiram montar uma única acusação que envolvesse o Cancellier. 716 páginas e não tem uma vírgula contra o Cancellier. A arbitrariedade absoluta, atravessaram todas as regras do direito e com isso conseguiram ser promovidos. Foram promovidos. A Érica está lá em Brasília como chefe da Polícia Federal, a delegada. É uma coisa absolutamente inexplicável. Eu acho fundamental essa lei do abuso de autoridade, a Lei Cancellier, porque ela não se dirige aos juízes, aos promotores, a qualquer agente público, qualquer autoridade pública que utilize a sua condição para coagir alguém, para conseguir uma vantagem própria ou para tomar uma atitude que agrida os direitos das pessoas. Desde o fiscal de renda do município, do estado, da nação, os parlamentares, os juízes, os promotores, os delegados de polícia. E foi uma lei bem discutida, bem elaborada e bem feita. E foi aprovada no Senado da República quase à unanimidade. Mas está lá na gaveta do Rodrigo Maia na Câmara, sem ir sequer para uma comissão. Agora parece que querem mexer nisso, né? É isso, porque está demonstrando que numa das gravações do Intercept, que é revelado pelo Intercept, mostra que o próprio Sérgio Moro dizia que tinha que acabar com o próprio Congresso Nacional, essa dimensão da democracia, do Estado democrático de direito, um poder judiciário, um setor do judiciário abusando de sua própria autoridade. Eu acho que está cada vez mais claro a necessidade dessa lei. Aí é que está o problema. O Moro diz isso, que o Congresso está corrompido. Nós dois sabemos que é verdade. Sim. Então, em cima dessa corrupção do processo político brasileiro, essas corporações cresceram. É isso. Se consertaram o interesse geopolítico de outros países. O Moro me empolgou no começo da Lava Jato. Isso é importante. Ele começou prendendo gente que praticava a corrupção no Paraná à vista de todos e que simplesmente nunca eram atingidos pela justiça. Mas logo depois vem aquela história. O Moro, uma vez por mês, 2 vezes por mês nos Estados Unidos, o que culmina com a visita do Moro com o Bolsonaro na CIA, na Organização Policial Internacional dos Estados Unidos, e conhecida por todos os crimes que praticam, e crimes de verdade, assassinatos de lideranças políticas e tudo mais. Então, a Lava Jato passou a ter um veso de punir. Apareceu agora na Intercept, temos muita gente envolvida, mas vamos pegar só 30%. Eram os 30% que não estavam vinculados aos interesses dos grandes bancos, ao interesse financeiro e ao interesse macroeconômico e geopolítico dos Estados Unidos. O Moro passou a comandar a operação, ele não era o juiz, ele era o comandante da operação, e atrás desse comando seguramente estava o interesse norte-americano, muito provavelmente pela CIA. Olha, isso que o Requião está relacionando, não estaria aí essa relação entre Lava Jato, que investiga a pessoa física, o empresário ou o político, mas também desmonta a pessoa jurídica. O setor de engenharia no Brasil está praticamente desmontado com a Lava Jato. A Odebrecht demitiu 95 mil trabalhadores e está em situação agora, numa das empresas, situação pré-falimentar. A Camargo Corrêa demitiu 90 mil, a Petrobras 259 mil. A Petrobras não é a grande cobiça dos Estados Unidos? Não vamos discutir o Moro. Vamos comparar com o que fez o Barack Obama nos Estados Unidos. A General Motors estava numa situação semelhante à da Odebrecht. Corrupção e incompetência administrativa estava quebrando. O Barack Obama viabilizou a punição e o afastamento dos diretores, estatizou a empresa, pôs dinheiro público para evitar a demissão
do fantástico número de trabalhadores da General Motors nos Estados Unidos e no mundo. Salvou a empresa, salvou os empregos e puniu quem tinha que ser punido. No Brasil, ao contrário. Eles foram atrás da empresa e, como efeito colateral, tirando o emprego de dezenas de milhares de pessoas. 95 mil na Odebrecht. 95 mil na Odebrecht. Na Vale Camargo Corrêa, 90 mil. Mas tem as na empresas Petrobras, paralelas que trabalhavam junto 50 com a mil, Odebrecht. 30 mil, todas as... Aqui em Joinville, faziam produtos também para essas empresas. Então, o que a gente vê é uma milhão, intenção que ultrapassa com toda tranquilidade o desejo da punição de corrupto e está a serviço dos interesses geopolíticos de outra economia que, notoriamente, é os Estados Unidos da América. Então, nós estamos sendo manipulados nesse processo. Agora, no começo, não. O Moro trabalhou com uma denúncia minha da CC5, das contas de não residentes do Banestado, só que ele não conseguiu prender ninguém significativo. Não foi só culpa dele, ou não foi culpa alguma dele, porque estadualizaram as denúncias, as confissões e as delações desapareceram nos cartórios, mas daí estabeleceu-se o contato com os Estados Unidos. E o Deltan Dallagnol, eu tenho dele uma visão diferente, eu acho que ele é um bobão. Ele é um fundamentalista religioso e não tem ligação com os Estados Unidos e com nada mais, mas tem essa visão caolha de que ele está combatendo a corrupção, embora tenha se conformado com os 30% que o Moro separou para que ele pudesse agir e o Moro comandando esse processo todo. Então, hoje, com essas denúncias da Intercept, e nós não sabemos também qual é a origem disso, se foi hackeado ou não, se é uma denúncia de um promotor, eram 18 promotores trabalhando na pode ser que Lava alguém... Jato. Pode ser algum insatisfeito que tenha vazado as conversas ou não, o interesse de algum país, uma briga interna dos Estados Unidos, por exemplo, do Partido Republicano e o Partido Democrata. Mas o importante é o seguinte, as coisas estão aparecendo. O que eu vejo de positivo nessa barbaridade que teve como consequência o fim do Brasil com o Moro, é que nós tomamos consciência de que a nossa política estava corrompida. Menos no PT e mais nos outros, PMDB, PP, PDT, tudo isso envolvido. E essa corrupção apareceu, agora foi manipulada pelo aparelho do judiciário. Essa relação, Requião, com a economia, a gente percebeu que desmontou setores estratégicos da economia brasileira e está em curso em questão, inclusive, da privatização da Petrobras, da Eletrobras e de outros setores. Petróleo, Pedro. Petróleo. Se o Lula tivesse dito que o pré-sal seria entregue aos Estados Unidos, a Dilma não tinha caído. É isso. Eu acho que essa relação com a política, a Lava Jato contribuiu, pelo que está revelando-se agora, desde 2013, 2014, se aprofunda no 2015, 2016, o espetáculo da corrupção, na interferência da economia e na desestabilidade política, que deu o impeachment da Dilma. Em relação ao presidente Lula, está ficando cada vez mais claro, tentar impedi-lo de ser candidato a presidente, por isso a prisão, e depois, inclusive, impedindo dele conceder uma entrevista para contribuir com o candidato Fernando Haddad. E Moro sai de juiz, não continua a Lava Jato e vira ministro da Justiça. Com as revelações da Intercept, Requião, essa relação entre governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro ou Bolsonaro não é resultado da desestabilização econômica, política, tudo isso que aconteceu na relação da Lava Jato. Na desmoralização da classe política. Na desmoralização. Todo político é um corrupto. Então, antipolítica, anticorrupção, antissistema, virou tudo antissistema. No dia 7, a pesquisa do Ibope e do Datafolha me consideravam o senador proporcionalmente mais bem votado do país. No dia 8, eu perdi a eleição. WhatsApp, acusações de toda a natureza e aquela história. É o velho político. Mas eu tive um outro problema ainda. Sim. O meu adversário, que era do PSDB, o Beto Richa, acabou sendo preso. E o pessoal dizia o seguinte, olha, o Requião está eleito, nós temos agora que votar nos outros dois para afastar o Beto Richa. Isso ajudou muito. E ajudou também a desmoralização do Partido dos Trabalhadores, porque eu tinha apoiado a permanência da Dilma no governo e gravei um videotape dizendo com toda clareza que as acusações que tinham feito contra a Gleisi não eram verdadeiras e que o Supremo Tribunal a tinha absolvido por 5-0. Não foi
por 5-1 nem por 5-2. Sim. Portanto, elas não tinham nenhuma legitimidade, era uma montagem de desmoralização de um belo quadro político no Sim. Senado da República. Isso me prejudicou. Agora, não tem importância, eu estou sem mandato, mas estou aqui com você e daqui a Sim. pouco nós vamos conversar com o pessoal aí dos Sim, sindicatos. numa aula pública extraordinária que o Requião contribuiu com a última aula pública do pós-graduação à esquerda no século XXI, na última sexta-feira, e governo Bolsonaro. Qual é o futuro da democracia, Requião, com toda a sua experiência? O Brasil tem futuro? O Brasil tem. Eu acho que o Bolsonaro vai ter uma passagem muito rápida na história do Brasil. Cumprida para nós, para mim, que tenho 78 Sim. anos já. Sim. Mas vai ser uma passagem muito rápida, porque o Brasil vai tomar consciência da corrupção na política e está tomando consciência da influência geopolítica no comportamento de juízes, de promotores da polícia, que foram cooptados pelos Estados Unidos. Aquela história de fazer cursos em Harvard, Sim. cooptando gente para jogar a favor do capital financeiro e do modelo de economia falido no mundo. Um liberalismo econômico que enterrou a Europa inteira, que não deixa a Merkel governar, que não deixa a Espanha ter um governo decente, que acabou com a Grécia. Salva-se quem? Portugal, que disse não para o modelo, aumentou o salário dos aposentados, o salário mínimo, e ao contrário de tudo que diz o Guedes, o Bolsonaro, o Estado está investindo e Portugal está saindo da crise. Um programa político, quando começou, a direita dizia, é uma geringonça. Sim. E eles adotaram o nome, a nossa geringonça vai tirar o Portugal da situação que se encontra, está tirando. Está tirando. Por isso que eu até chamei de Paulo Banqueiro Guedes, na proposta da Previdência, que quer mudar a Previdência Pública, inclusive com o regime de capitalização, que é para rentismo. Eu acho que a banqueiro, capitalização já caiu, né? já caiu, no derrubaram, relatório já caiu. que era o fundamental para Sim, isso. sim, era fundamental o Paulo Guedes. Inclusive tem denúncia agora do Paulo Guedes no governo Bolsonaro investindo em fundos, e nós agora estamos chamando, tentando convocar o Paulo Guedes para mostrar a relação promíscua dele com o rentismo, com os bancos, com os fundos privados de investimento no país que ele investiu. Meu colega Paulo Teixeira fez uma pergunta no Twitter hoje que eu acho que é fundamental. Ele diz o seguinte, o Paulo Guedes disse que este modelo de previdência não funciona mais, está superado. Este modelo é um modelo solidário, é um modelo fraterno, é um modelo tripartite. O trabalhador, o empregador e o Estado. Se esses três personagens contribuindo, como é que não dá certo e vai dar certo quando só o trabalhador contribui? contribui? É uma coisa rigorosamente absurda. Então, o que eles querem mesmo é a capitalização, eles querem diminuir os direitos do trabalhador nesta visão que eu vou abordar hoje à noite, Sim. que é a visão da recidiva do capital financeiro contra o Estado Social que surge na Europa depois da queda da União Soviética. É isso. É uma ação do capital contra o Estado, contra os governantes, e uma magnificação do Banco Central, mandando em tudo, dinheiro mandando em tudo. Parlamento tomado também pelo capital financeiro, as eleições financiadas, os parlamentares não prestam mais contas ao seu discurso de campanha, nem ao seu partido. Eles prestam contas a quem pagou a sua campanha. E a precarização do trabalho. Precarização do trabalho com o fim das garantias trabalhistas e o fim da Previdência Pública. Você sabe como é que surgiu a Previdência Pública no mundo, Pedro? Lá no século XIX, né, com Bismarck, né? Com Bismarck. Bismarck. Que se apoia em críticas de um economista, de um filósofo alemão que chamava-se Johann Fichte. O Johann dizia o seguinte, a burguesia fez a revolução contra a nobreza e os seus privilégios sucessórios e derrotou a nobreza. E a burguesia vai ser derrotada agora por quem? Pelos trabalhadores. Porque a burguesia, quando precariza a sua força de trabalho com a idade, ela vive das suas propriedades e do seu capital. E o trabalhador tem como único capital a sua força de trabalho. Quando ela estiola, não sobra nada. Então, da mesma forma que a burguesia derrotou a nobreza, os trabalhadores vão derrotar a burguesia porque eles não têm esperança nenhuma de manutenção, de solidariedade e de fraternidade. E o Bismarck, pensando nisso, disse aqui não vão fazer essa revolução. E criou esse modelo de previdência tripartite, que é o modelo brasileiro hoje. Sim. Esses caras querem ir ao começo do século
e retirar aquilo que Bismarck criou na reunificação da Alemanha. São uns loucos, uns porras loucas, umas pessoas que não têm contato nem identidade alguma com a população brasileira. Esse Paulo Guedes nunca viu uma fábrica de perto, a vida do trabalhador, nunca entrou numa favela. Trabalhou com Pinochet no Chile, estudou em Harvard. É um instrumento desse jogo do liberalismo econômico e da revanche do capital financeiro para dominar a humanidade. Então é dentro deste contexto internacional que eu quero discutir hoje à noite com vocês. Eu acho que o que o Requião coloca, mais do que as trapalhadas, o que tem nas redes sociais, o que o Bolsonaro, os seus filhos estão fazendo, é o que eles estão desestruturando e desmontando esse país economicamente, socialmente e nos direitos históricos dos trabalhadores. Na questão do mundo do trabalho, na reforma trabalhista, que eles querem avançar ainda mais na retirada de direitos, no congelamento para 20 anos, saúde, educação, ou seja, direitos sociais, e agora a própria Previdência de Paulo Guedes, que busca ainda reagir ao relatório de querer colocar de volta o regime de capitalização, que é a privatização da Previdência, e eu acho que a sociedade brasileira já se opõe, já se mobiliza, já se insubordina a essa posição do governo Bolsonaro e do ministro da Economia. Eu acho que aqui a gente poderia ir concluindo, Requião, perguntando para ti, e se tem futuro esse país, por onde passa um projeto de nação? Por onde passa? A crítica ao Bolsonaro, a crítica ao Paulo Guedes, a crítica a setores desse, daquele, da nossa, e a autocrítica que nós também temos que fazer nos nossos governos, como do governo Lula, como do governo Dilma, principalmente da Dilma, quando põe Levi como ministro, que produz uma política monetarista, financista, rentista, que aí... Eu que fiz. E o senhor foi um crítico. Eu que fiz crítica e me opus ao Levi e ao Meirelles, acabei perdendo a eleição no Paraná, porque o pessoal dizia o Requião é do PT. Sim, o senhor foi muito crítico ao Levi, muito crítico nesse Mas período. Veja, o que é que tem? E eu mesmo, sendo do Partido dos Trabalhadores, eu não votei a medida provisória 664 e 665 do Levi. Porque era uma... O que tem de semelhança entre o Gedel Vieira Lima, o Temer, o Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Dallagnol? A absoluta falta de identidade com o povo trabalhador brasileiro. Eles não têm nada a ver com o Brasil. Eles estão completamente iludidos pelas velhas ideias do liberalismo econômico ou fundamentalmente envolvidos com seu desejo de fazer sucesso na vida, de ganhar dinheiro, de se promover de qualquer maneira. Um cargo no Supremo é mais importante para o Moro que o futuro do Brasil. Fazem qualquer coisa, eles se assemelham a isso. Falta de visão de país, de fraternidade, de solidariedade. E daí surge um sujeito que era muito considerado no Brasil até pouco tempo, como o general Heleno, dizendo que tudo isso é marxismo. Amor, fraternidade e solidariedade não tem nada a ver com Marx. Sim. Tem também na formulação inicial, mas é parte da história do cristianismo e das principais religiões do mundo que tem o homem como interesse central. Eles não têm nada a ver com isso. Eles estão vivendo uma aventura pessoal e o Congresso e a Câmara, de certa forma, refletem isso também. Muito pouca gente, inclusive no teu partido, se identifica com a população como devia se identificar. Que bom, Requião. Então, e nesse futuro, onde entra um preso político chamado Luiz Inácio Lula da Silva? Tem ainda lugar para ele, para a história do país, no futuro? Ninguém tira mais o Lula da história do país. O lugar dele está assegurado, com suas qualidades e os seus defeitos. Eu fiz oposição ao Meirelles e ao Levi e a muita política do Lula e sou amigo pessoal dele. Ótimo. O Lula tem o seu lugar assegurado. Mas que o senhor tem autoridade para falar dele. Hoje ele simboliza o Brasil soberano. Ótimo. Porque o Lula preso é um pouco diferente do Lula no governo da República. O Lula aprendeu muito com essa prisão. Ele viu bem onde é que estavam os interesses que sabotavam o governo, porque de certa forma os governos iam fazendo a mesma coisa que fazem agora, mais devagar, e agora estão fazendo aceleradamente, mas com diferenças fundamentais. O Lula colocou milhões de trabalhadores no mercado de trabalho, no mercado de consumo, estabeleceu uma política muito boa externa do Brasil com a ajuda do Celso Amorim. O Brasil era respeitado, o Lula era respeitado.
Eu acho que a experiência do Lula é fundamental, mas mais do que o Lula, nós precisamos de um projeto de desenvolvimento do Brasil. E teria que ser um projeto hoje, na minha opinião, que unisse o trabalho e o capital produtivo. Uma unidade do trabalho do capital produtivo contra o capital financeiro, que é o capital que vive do lucro, do giro e tudo mais. Seria a etapa possível hoje. Eu cito sempre uma anedota aristotélica. Um comandante, tendo que tomar uma colina, faz uma análise das possibilidades e desiste de avançar. Ele teve um ato temerário de covardia, um ato extremo de covardia. O outro comandante, podendo tomar a colina, avalia, verifica que ele pode tomar, que seria importante para o seu grupo em movimento bélico. Ele toma a colina com uma perda mínima de homens, mas daí resolve avançar além da colina e perde 80% dos seus soldados. É um ato extremo de temeridade, uma ousadia que acabou fazendo ele perder a posição que ele devia ter mantido. Agora tem o ato eficiente, o ato meio, que é o do comandante que, podendo tomar a colina, toma e mantém, esperando a mobilização da sua retaguarda. Nós precisamos hoje vencer o autoritarismo, o fascismo, a discriminação das minorias, dos pobres, das mulheres, dos trabalhadores, dos índios, dos negros, e com uma proposta que seja a proposta eficiente, o ato meio para o Brasil, restabelecendo a democracia, colocando a importância do trabalho acima da importância do capital, das pessoas acima da visão filosófica do liberalismo econômico. Nós estamos conquistando um espaço para que o Brasil reflita e avance. Aí, como a população desejar, não exatamente como você gostaria, nem como eu gostaria. Então, o ato meio é um ato de retomada do desenvolvimento com garantia dos direitos sociais. Não é impossível isso hoje. Então, o senhor propõe para a gente subir até a colina. Até a colina. E depois, é criando uma frente democrática, e daí vamos discutir o Brasil. Discutir o Brasil. E discutir o mundo, porque o mundo está numa crise brutal. Aliás, eu acho que eu só vejo no mundo hoje, a nível da importância que tem, uma liderança que se opõe ao avanço do capital financeiro, que é o Papa Francisco. Que figura, né? Figuraço. Que figura Papa Francisco, nas suas manifestações. Apesar de ser argentino. Apesar de ser argentino, tem sido, eu acho que é a maior liderança contemporânea hoje, né? Sem dúvida. E posições firmes. Firmes contra o avanço do domínio absoluto do capital. De Mamon. De Mamon. E Mamon, na Bíblia, não é nem Deus nem diabo. Mamon em hebraico significa dinheiro. É isso. Única e simplesmente. Tem que tirar o dinheiro como centro e colocar o ser humano, a pessoa humana, homens e mulheres, e aí construir esse futuro que o Requião sonha, acredita e luta nessa utopia. Eu acho que essa é a utopia que alimenta a nossa luta. E o teu partido é o partido que ainda tem uma base com identidade com a população, que pode ajudar a gerar à frente e colocar uma proposta econômica junto com as outras posições políticas do país hoje. Que bom. Obrigado, Requião. Obrigado pela toda a história sua, pela contribuição com esse país e está continuando contribuindo com esse país nas várias frentes de batalha e de luta para chegar até a colina. Então, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Professor Pedro Czai, e também partilhando em tempo real várias informações. E aí, por isso, hoje nós tivemos aqui em Chapecó, participando desse evento junto com o Roberto Requião, prefeito de Curitiba, governador 3 vezes, senador durante 16 anos, deputado estadual, ou seja, uma carreira política, mas mais do que a carreira política, uma pessoa decente, íntegra, transparente nas suas posições, precisou fazer crítica, fez crítica, precisou defender, defendeu, como fez em relação a Dilma, profundas críticas ao Levi, mas com profunda indignação ao golpe às instituições e à democracia brasileira. Então eu acho que é desses grandes homens que o Brasil precisa, e eu estou aqui de forma extremamente sincera, o Requião sabe disso, desde prefeito, depois de deputado estadual, conhecendo a trajetória do Requião, nessa partilha de deputado federal, ele no Senado,
na partilha desse sentimento da indignação com o assassinato, que eu chamo de assassinato, do abuso da autoridade, do suicídio do canceler, o reitor, que agora queremos conceder o prêmio Darcy Ribeiro por uma iniciativa do deputado Chiodini aqui no estado, e eu vou apoiar essa iniciativa, e assim nós vamos lutando para um Brasil melhor. Obrigado, Requião, obrigado pela sua vinda à nossa terra de Chapecó, a terra de Condá, a terra de índios, de caboclos, de camponeses, de trabalhadores e trabalhadoras que construíram essa história também aqui na região. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, Requião.